Somos todos precursores. Bem, senhores, nesse vídeo vamos mais a um dos nossos estudantes no CC com problema de regra de 3 composta, apresentado pelo método denominado do mais ou menos. Então nós temos neste vídeo o comentário destas 4 questões. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Bom, o processo do nosso método da resolução de regra de 3 pelo intermédio do mais ou do menos, nós fazemos da seguinte forma. Primeiro, organizamos as grandezas em mesma unidade, usando um x abaixo da grandeza que se deseja determinar. Então vamos supor que você tem as grandezas nas letras maiúsculas ABC, e esses valores aqui sejam os valores em mesma unidade de cada respectiva grandeza, conforme um dado do problema. É o primeiro passo, em outras palavras, é você tomar as grandezas e organizá-las dessa forma. Bom, o segundo passo, você deve procurar isolar esse x, que é o pedido do problema. E, por intermédio do isolamento do x, com perguntas convenientes, você separa pá a pá as demais grandezas. Ou seja, você, para executar o isolamento do x, você toma logo aqui, por exemplo, x igual a A. E para determinar as demais, que vem em produto, os pares de grandezas na condição fracionária, você traz de acordo com a resolução da pergunta. Se o resultado da pergunta for o maior, o número maior entre os dois pares que você tem na grandeza, ele vem para o numerador. Digamos que aqui tivermos B e P, a resposta seja mais, digamos, para P, você vai trazê-lo P sobre Q? A, que é o isolamento já do x aqui, x igual a A, vezes o B sobre o P sobre o Q. Da mesma maneira, se porventura, digamos que você tem um C sobre o Q, sempre envolvendo a grandeza, os pares que envolve sempre você envolve o pá a pá, a grandeza que possui o x, ou seja, você vai tomar aqui, por exemplo, trabalhando em relação às grandezas A e C, você envolve a grandeza do x e a grandeza do C. Digamos que, de acordo com a pergunta, o que você tenha como menos, vamos dizer, esse valor C. Então, se a resposta foi menos, o C é quem vem para o numerador. E, lógico, o maior vai para o denominador. Para, então, você concluir, é só você multiplicar essas razões. A vezes P vezes C, sobre, no caso aqui, o B vezes R. Lógico, se você quiser, você simplifica tranquilamente. Bem, gente, esperamos que você tenha assistido os vídeos anteriores sobre esse processo, ok? Bom, mas vamos nós. A primeira questão. Trabalhando 10 horas durante 15 dias, 8 pedreiros fizeram uma parede de concreto com 48 metros quadrados. Se estivessem trabalhando 12 horas diárias e se o número de operários fosse reduzido 2, quantos dias levaria para fazer outra parede cuja área fosse o dobro daquela? Então, senhores, temos aqui abaixo as 5 alternativas correspondendo ao pedido do problema. Mas vamos tomar, em primeiro lugar, as grandezas. As grandezas do nosso problema é o número de horas, o número de dias, o número de pedreiros e a área. A primeira frase do problema, podemos extrair 10 para horas, 15 para a grandeza dias, 8 para pedreiros e 48 metros, ou simplesmente 48 para a grandeza área, que é a metro quadrado. A pergunta do problema, ou a frase da pergunta vem: se estivessem trabalhando 12 horas por dia e se o número de operários fosse reduzido de 2. Então, nós temos 8 pedreiros, vamos reduzir 2, vai passar a ser 6. Quantos dias? Então, o nosso x vai ficar aqui na grandeza dias. Levaria para fazer outra parede cuja área fosse o dobro dessa área inicial. Então, se o dobro de 48
vamos tomar o 48 multiplicado por 2, passa a ser 96. Bem, senhores, então temos aqui os dados do problema. Bom, vamos iniciar o processo do cálculo do nosso x, que é o pedido do problema. Quantos dias? Então você isola logo. Isolamento do x vai ficando logo quem? Conforme o esquemazinho que vimos, x igual a 15. Pronto. Agora vamos trabalhar com todas as demais grandezas em relação à grandeza dias, que é a grandeza que possui o pedido do problema. E aí você constrói ou monta várias perguntas, ou dentro do problema, ou à margem, a lógica da coisa, como se diz. Olha só, uma delas. Em 10 horas de trabalho, os pedreiros usam ou precisam de 15 dias para executar uma obra. 10 horas de trabalho, determinado número de pedreiros precisam de 15 dias. Se eles passarem a trabalhar 12 horas, ou se eles trabalham 12 horas, eles vão precisar de um número maior ou menor de dias. Se 10 horas, trabalhando 10 horas, eles precisam de 15 dias. Se aumentarmos o número de horas, gente, do trabalho, vamos precisar aumentar o número de dias? Não, né, senhores? Então, vai ficar menos, né? Olha, entre o 10 e o 12, o menor é o 10. Mas você aqui pode facilitar mais um pouquinho, que é você simplificar o 10 e o 12 por 2, né? Assim fazendo, 10 dividido por 2 é 5 e o 12 dividido por 2 é 6. Se é o menor, a resposta é menos, o menor valor é quem vem para o numerador, no caso, 5/6. Vamos trabalhar a lógica agora de dias, grandezas dias e número de pedreiros. Vamos dizer assim, 8 pedreiros precisam de 15 dias para executar uma obra. 8 pedreiros executam uma obra em 15 dias. 6 pedreiros, diminuímos, hein? Vamos precisar de um número maior ou menor de dias para executar essa mesma obra? Repetindo, 8 pedreiros gastam ou levam 15 dias. 6 pedreiros gastam mais ou menos dias, senhores? Mais, né, senhores? Se 8 passam 15 dias para executar a obra, menos pedreiro vai gastar mais dias. Se o mais é a resposta, o 8 é quem vem para o numerador. Mas o 8 e o 6, dá para a gente simplificá-los por 2, né? Então, o 8 por 2 é o 4, 6 por 2 é o 3. Se é o mais, quer dizer, o maior é quem vem para o numerador, então vamos descer o 4/3. Ok? Fácil, né? Finalmente, uma área, vamos relacionar ou trabalhar a lógica de dias e a área. Digamos assim, um exemplo, 48 metros quadrados de área são precisos 15 dias para ser os pedreiros executarem, por exemplo. 48 metros de área, os pedreiros executam em 15 dias. Vamos aumentar o número da área para 96. 48 metros, os pedreiros gastam 15 dias. 96, eles vão gastar mais dias ou menos dias? Mais dias, né, gente? Então, mais é a resposta. O 96 é quem deve vir para o numerador. Você fica 96 e 48. Mas, senhores, 96 e 48 dá para ser simplificados, né? Simplificando aqui por 48 mesmo, né? Ó, 48 dividido por 48 é 1, 96 por 48 é 2. Como o maior, o mais, é quem vem para o numerador, vamos descer o 2/1. Bom, senhores, aqui então, algumas maneiras você pode simplificar, então pega de vez, né? 15 vezes 5 vezes 4 vezes 2 dá o 600, dividido por 6 vezes 3 vezes 1, que é o 18. 600 dividido por 18, desculpa, vamos ficar com 33 inteiros, 6/18 de dias. É uma possível resposta. Mas pelas opções, ó, nós não temos nenhuma. Todas elas temos 33 dias, mas nós não temos o 6/18 do dia. Cuidado que você deve ter aqui, ó, a frase do problema, ó, o dia, ou cada dia de trabalho desses pedreiros, ó, é em número de quantas horas, gente? Ou o dia equivale a quantas horas? 12, né? Então, olha só, aqui nós vamos ficando com 33, mas vamos simplificar então aqui por 6, ó. Ficamos com 33 mais 1/3, né? 6 dividido por 6 dá 1, 18 dividido por 3 dá 18 dividido por 6 dá 3.
de quem? Ou seja, ficamos com 33 dias mais um terço de um dia, né? Mais um dia no nosso raciocínio aqui, ó, na nossa lógica do problema, um dia vai possuir 12 horas. Então, vamos ficar com quem? 33 dias mais um terço de 12. Um terço de 12 é o 12 dividido por 3. No caso, são 4 horas. Então, senhores, o nosso problema tem como resposta a opção C. 33 dias e 4 horas. Senhores, vamos à questão 2. 64 operários trabalhando 4 horas por dia durante 18 dias abriram uma vala de 36 metros de comprimento em terreno de dureza 3. Determinar o comprimento de outra vala aberta por 56 operários que trabalham 5 horas por dia durante 16 dias em terreno de dureza 3. Temos aqui as 5 alternativas. Bom, gente, da mesma maneira, vamos tomar as grandezas, que são 5 grandezas, essa regra de 3, né? Ou seja, são quais? 64 operários, 4 horas por dia, 18 dias, comprimento inicial 36 e dureza 3. Pronto. Aqui é a nossa primeira frase. Frase do pedido. Determinar o comprimento de outra vala. Comprimento da vala, que vai estar ou está em metros, né? Nosso X, vamos trabalhando com 56 operários, trabalhando 5 horas por dia, 16 dias no terreno de dureza 2. A frase vai nos fornecer esses dados. Bom, senhores, vamos então trabalhar essas outras 4 grandezas relativas à grandeza do comprimento, que é do pedido. Então, vamos pegar primeiro isolamento do X. Fica X igual a 36. Operários e comprimento, né, gente? Operários. 64 operários constroem 36 metros de uma obra, de comprimento de uma obra, em um determinado tempo. 56 diminuímos, hein? Nós vamos precisar, ou eles vão precisar de ou podem fazer, melhor dizendo, um maior ou menor número de comprimento no mesmo tempo. 64 operários constroem 36 metros de comprimento em um determinado tempo. 56 vão construir mais ou menos a obra maior ou menor no mesmo tempo. Né? Menor, né, gente? Entre 64 e 56, o menor é o 56. Ele é quem vai subir. Mas aqui você verifica que 64 e 56 dá para ser simplificado por 8. Então, 64 por 8 é o 8, 56 por 8 é o 7. Vamos com menos, é 7 oitavos o que desce. Hora por dia e comprimento. Os operários trabalhando 4 horas por dia, eles constroem 36 metros de comprimento. Esses mesmos operários, passando a trabalhar 4 horas por dia, eles farão maior ou menor comprimento? Maior, né, gente? Se eles, operários, em 4 horas por dia, ele constrói 36 metros dessa vala, os 5 operários trabalhando ao mesmo tempo, eles vão construir um número maior de comprimento. Então, entre o 4 e o 5, o maior é o 5. Como não dá para a gente simplificar, vai descer quem? 5 quartos. Dias e comprimento. Os operários, em 18 dias, eles constroem 36 metros de vala. 18 dias eles fazem isso. Em 16 dias, diminuímos, né? Esses mesmos operários farão um número maior ou menor de comprimento? Menor, né, gente? 18 dias eles fazem 36, os mesmos operários em 16 dias farão um número menor. Então, é menos, né? Entre o 18 e 16, o menor é 16. Mas aqui dá para a gente simplificar por 2, né? Ficamos com 9, 18 por 2, 9, 16 por 2, 8. Se é o menor que vem, vamos descer 8 nonos. E, finalmente, dureza e o comprimento, ou comprimento e dureza. Um terreno de dureza 3, esses operários constroem 36 metros. Dureza 3, em um determinado tempo, esses operários constroem 36 metros.
comprimento de vala. Numa dureza menor, dureza 2, esses mesmos operários, eles farão mais ou menos uma vala maior ou menor de comprimento. Maior, né, gente? Com dureza 3, eles fazem 36. Diminuímos a dureza do terreno, eles vão fazer um número maior, né? Quer dizer, mais. Entre o 3 e o 2, o maior é o 3. Ele é quem vem para o numerador, 3 mesmo. Bom, você querendo, multiplica 36 vezes 7, vezes 5, vezes 8, etc., dividido por esse produto. Mas aqui dá para a gente simplificar logo quem, ó? Aqui no produto, ó, dá para a gente simplificar o 8 dividido por 8, né? Vai ficando 1, vai ficando 1. Em outras palavras, simplificamos esse produto, essa divisão por 8. Dá também o 3 e o 9, ó, dá para a gente simplificá-los por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Fica quem? 1/3. Ainda temos aqui, por exemplo, 36 e o 4. Dá para a gente simplificar por 4, né? 36 por 4 dá o 9. 4 por 4 dá 1. Ficamos com 1. Agora não dá mais, né? Ficamos com 9, 7, 5 vezes 1, dividido por 3 vezes 2. Então, senhores, ficamos a depender de 315, repetimos, é o 9 vezes 7 vezes 5, em outras palavras, 35 vezes 9, dividido pelo 3 vezes 2. E 315 dividido por 6 é o 52,5, no caso, metros, né, senhores? A opção correta do problema, opção B de bola. Questão 3. Vamos aí uma questão de analista financeiro de Guarulhos, né? Uma prova realizada pela responsabilidade da Faculdade Carlos Chagas, Fundação, melhor dizendo. Vem assim: 2 operários, após 8 dias de serviço, receberão R$ 4.000. Se 5 operários trabalharem 12 por 12 dias, quanto será o valor recebido? Temos aqui as 5 opções. Bom, senhores, da mesma maneira, vamos pegar aqui as grandezas, que são operários, dias e a quantia, né? Os reais. Então, a primeira frase: 8 operários receberão R$ 4.000 em 8 dias. É a frase do nosso problema de dados. A do pedido: 5 operários vão passar a trabalhar 12 dias e o valor X vai ficando aqui nos reais. Bem, senhores, aqui temos o nosso apanhado. Vamos então raciocinar. Cálculo do problema, isolamento logo do X. X igual a 4.000. A lógica entre operários e a quantia recebida. 2 operários, digamos, recebem por determinado tempo de serviço R$ 4.000. 5 operários, por esses mesmos dias de serviço, receberão a quantia maior ou menor? Maior, né, senhores? Entre o 2 e o 5, maior é o 2, então o 2 é quem vem, o 5, né? Se é mais, né? Maior é quem vem para o numerador. Entre dias e a quantia, digamos, operários, por 8 dias de trabalho, recebem R$ 4.000. Determinado número de operários, por 8 dias de trabalho, recebem R$ 4.000. Esses mesmos operários, em trabalho 12 dias, trabalhando 12 dias, vão receber uma quantia maior ou menor do que a anterior? Se 8 dias recebem 4, em 12 dias vão receber mais, né, senhores? Entre o 8 e o 12, o maior é o 12. Mas dá para a gente simplificar por 4, né, senhores? Simplificando essa razão, 8, 12 por 4, ficamos com 2/3. Se dá um mais, o 3 é quem vem. Para o numerador, 3 mesmo. Bom, aqui então, várias maneiras, você pode simplificar aqui o 4.000 por 4, dá 1.000 vezes 15. Ficamos com, então, 4.000 vezes 5 vezes 3, que é 15. Ficamos com 60.000, repetimos, 4.000 vezes o 15, dividido por 2 vezes 2, que é o 4. E 60.000 dividido por 4, 15.000. Vem ser, então, a resposta à opção B de bola. Senhores, uma da Cefet Química de 80. Em um laboratório de química trabalham 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho diário 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? Bom, as nossas grandezas: número de químicos, hora por dia e o número de frasco.
a frase dos dados: 16 químicos, trabalhando 8 horas por dia, constrói ou conseguem fabricar, né? Obter, ou produzir 240 frascos. É a frase do problema. Agora a do pedido: quantos químicos, é o nosso X, são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância em 10 horas de serviço? Bom, senhores, aqui então os nossos dados, né? A nossa armação. Cálculo do X, isolamos logo o X. X igual a 16. A lógica: em 8 horas por dia são produzidos digamos assim, um número determinado de frascos são precisos ser trabalhados. 8 horas por dia precisamos de 16 químicos. Esse mesmo número de frascos, passando a ser fabricado ou trabalhado em 10 horas por dia, precisamos de um número maior ou menor de químicos. Trabalhando 8 horas por dia, nós precisamos de 16 químicos para fazer esse número de frascos. 10 horas por dia sendo trabalhada para fazer esse mesmo número de frascos, vamos precisar de um número maior ou menor de químicos, senhores? Menor, né, gente? Então, menos. Entre o 8 e o 10, o 8 é quem vem para numerador, mas dá para a gente simplificar. O 8 e o 10 dá para pegar por 2, ficamos com 4 quintos. Vamos descer 4 quintos, vezes 4 quintos. Agora, vamos à lógica da número de químicos e número de frascos. Uma das maneiras, né? 240 frascos são construídos ou são obtidos, produzidos por 16 químicos. 240 frascos, precisamos de 16 químicos para produzir. 600 frascos, essa mesma substância, vamos precisar de um número maior ou menor de químicos. Repetimos, 240, precisamos de 16 químicos. 600 frascos, vamos precisar de um número maior ou menor de químicos, senhores? Maior, né? Entre os 600 e o 240, o maior é o 600. Mas aqui dá para a gente simplificar logo um zerão aqui, né? Fica 24 por 60 e 24 por 60 dá para você simplificar por 12. Assim sendo feito, senhores, dá 2 quintos. Se deu mais, o maior é o 5. Então, vamos descer 5 meios. E aí, senhores, uma das maneiras, dá para a gente simplificar aqui o 5 por 5, vai ficando 1 para cada. O 4 e o 2 dá para serem simplificados por 2, né? 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. E aí acabou, né? Ficamos com 16 vezes 2 vezes 1, dividido por 1, é o nosso 32. E a resposta 32 químicos, a alternativa correta do problema, a opção ou alternativa D. Bem, senhores, aí então uma pequena ajuda, né, por esse método, né? Existem vários métodos para a regra de 3 compostos. Não custa nada você adquirir mais uma maneira de resolução. Deixamos aqui a seguir 17 questões propostas para vocês, todas elas possuindo alternativas, né? Todas elas com a alternativa marcada correta, marcada aqui com um X, certo? Eu espero que todas estejam corretas. Então, aqui nós temos as 7 primeiras das 17. Temos aqui a seguir mais 5 questões, né? Repetimos, todas as alternativas corretas estão marcadas pelo X. E, finalmente, as últimas, né? Fazendo, então, aí um total de 17 exercícios propostos para você. Não deixe de executar, gente, que é um reforço na sua aprendizagem. No mais, deixamos aqui um pouquinho do nosso turismo em Cascavel, nosso centro turístico, nossa belíssima Praia das Águas Belas, né? E Cascavel trata-se nada mais, nada menos, uma cidade litorânea do estado de Ceará, que encontra-se a, em média, 57 quilômetros da capital, que é Fortaleza. Bem, gente, no mais, bons estudos, valeu, um abraço e até a próxima.